Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um conteúdo específico e hoje a gente vai abordar os conceitos de LTA e LTB. Então aqui a partir de agora a gente vai compartilhar com você todo o passo a passo do que você precisa aplicar e o que você precisa pôr em prática no seu day trade. Então vem para a tela que eu vou estar te mostrando todo o passo a passo. Vamos! Bom, nessa parte aqui eu vou compartilhar com você como você pode estar negociando e operando, né, essa questão de você operar um LTA e um LTB. Então, dentro do mercado financeiro, a gente consegue já visualizar boas oportunidades. Então, para quem está começando hoje, para quem já está há um bom tempo no mercado, sabe identificar os pontos de LTA e o LTB. E o que significa, né, LTA e LTB? LTA, pessoal, é linha de tendência de alta, ou seja, eu consigo visualizar no gráfico regiões onde o preço ele começa a entrar em pontos de rompimento do topo. E sempre colocamos aqui, ó, na parte inferior, uma linha. Eita, ficou torto isso aqui, ó. Vou colocar assim, ó. Onde essa linha, literalmente, ela vai me dar a minha base. Então, todo o conceito de LTA, né, a gente sempre aborda pontos de oportunidade onde você vai estar negociando sempre na parte inferior. Então, toda vez que o gráfico vir bater nessa região, vir trabalhando esses pontos específicos, região de fundo, ó, eu utilizo uma opção de compra, ó. Ou seja, toda vez que o gráfico ele atingir, né, a minha linha de tendência, que é o meu LTA, deixa eu só botar aqui, ó, LTA, ou seja, a minha tendência de alta, eu vou começar a observar que as minhas oportunidades em um gráfico será sempre na parte inferior. James, eu não sei especificamente negociar topos e fundos, eu não consigo visualizar isso. Pessoal, é simples. Primeiro você sempre vai ter que andar com duas linhas paralelas, ou seja, linha de base de suporte e resistência, ok? Então a parte inferior é suporte e a superior é resistência. Esse conceito aqui a gente sempre fala para vocês tomar cuidado, porque se você fica brincando de topo e fundo, topo e fundo, topo e fundo, vai ter um momento que isso aqui vai romper. Por isso que é interessante você colocar uma linha diagonal. Nós chamamos de ponto colinear. O que significa ponto colinear? É você marcar alguns pontos, e aí eu vou dar um modelo aqui, ó, imaginando que o preço ele vem, sobe, eu começo a me conectar somente a esses pontos, que eu chamo de ponto colinear. São esses pequenos fundos aqui, ó, tá? Então eu marco uma linha horizontal, tá? Geralmente quando ele for marcar uma nova correção, então aqui nesse ponto específico você traçaria duas linhas. Lembrando, é um pouco diferente, é um pouco mais avançado da linha de tendência de alta, né? Mas você sempre vai estar rastreando a tendência através desses dois pontos aqui, ó, o ponto inicial e o ponto final. E por que a gente utiliza isso? Porque geralmente ela vai dar um ponto C. Esse aqui é um ponto A, esse aqui vai ser um ponto B e provavelmente nenhuma marcação direta nós vamos encontrar, ó, se eu marcasse aqui uma linha direta desse ponto aqui, ó, com esse ponto aqui, provavelmente ia ter um ponto C. Então, dentro do day trade, né, para muita gente que está negociando, é importante ter um acompanhamento de duas linhas paralelas dessas para você ir pegando e rastreando somente os topos e fundos. E quando o gráfico ele começar a andar em movimentos de inclinação, que ele pode estar fazendo esse movimento aqui, ó, por exemplo, o gráfico ele faz esse movimento. Então, constantemente ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, lateraliza e volta de novo fazer pontos de correção. James, por que eu devo operar suporte e resistência? Galera, isso aqui é só a base, tá? Eu estou explicando para vocês o conceito mais básico do mercado. E para muitas pessoas ainda não consegue e não sabe o porquê dessa sigla, LTA, linha de tendência de alta. Ou seja, nós estamos mostrando a vocês como um gráfico ele pode se comportar em uma tendência de alta. Ou seja, o gráfico ele começa a entrar com pontos de rompimento nos topos, ó. Então, sempre que você for observar
o gráfico ele forma um topo. Esses topos aqui, eles têm uma grande falha, porque se ele está entrando numa tendência de alta, ele vai sempre romper. Isso acontece constantemente. E aí hoje eu vou dar uma sacada de uma estratégia para vocês, que é o seguinte. Existem dois tipos de correção, simples e complexa. Porém, pega a visão. Eu vou estar te mostrando como você pode pegar ela de uma forma mais simples. Então, se o gráfico ele começa a entrar numa tendência triangular, tá? Que geralmente acontece isso. Quem fala isso? Metodologia do Wyckoff, é o Análise, Princípio das Ondas de Elliott. Esse livro ele fala essa teoria. Então, para você que é iniciante, para você que quer realmente entender os conceitos de LTA e LTB em um nível mais avançado, eu indico esse livro aqui que você pode estar pegando e surfando. Bem aqui na página, se eu não me engano, na página 62, ele mostra esse conceito simples e complexo. Então aqui na página 62, para a galera que está aqui no YouTube, tá? E para a galera que está aqui no TikTok, ó, ela mostra essa tendência com mais tranquilidade. Ou seja, nesses dois pontos que eu vou chamar ponto X e ponto Y, eles vão ter dois pontos de correção diferentes, pessoal. Olha que bacana isso. Ou seja, como assim, James? Vou mostrar a vocês, ó, vou redesenhar aqui e você vai pegar. Então, existe um momento que o gráfico ele vai entrar em uma tendência onde existe uma correção mais triangular. Ele entra numa nova tendência e ele faz uma tendência retangular. Novamente, essa aqui é uma seção A. Quando ele começa com uma seção retangular, provavelmente a segunda vai ser uma seção triangular. Pegou a visão? Vou repetir. Em uma tendência de LTA, linha de tendência de alta, você vai estar conectando os pontos em um eixo só, ok? Isso aqui que eu estou mostrando é um ponto colinear, tá? Ponto colinear. O ponto colinear é um ponto mais avançado de uma linha de tendência de alta. Ele passa a ser uma linha de tendência de alta, porém eu vou rastreando os pontos, ó. Porque se eu colocar uma linha reta aqui, pessoal, ó, eu não consigo rastrear. Ela fica entrando em queda, não é isso? Ó, o gráfico ele sobe e desce, só que ele vai entrando em uma parábola, ele vai, ó, virando aos poucos. Então, se eu estou utilizando a LTA, que é uma linha reta, fixa, provavelmente, se você utiliza uma linha de tendência direta da corretora, você vai ver que ela é uma linha infinita. Essa linha ela vai ser completamente infinita. O ponto colinear, que são esses dois pontos aqui, ó, deixa eu só apagar aqui para você visualizar. Aqui é um ponto B, aqui é um ponto A, e ela vem bater um ponto C. É diferente, pega a visão, galera. Ó, pega a visão. Quando a gente compartilha isso aqui com você, é para vocês começar a observar, de fato, o que está acontecendo no gráfico. Primeiro, eu consigo visualizar no gráfico, né, o que esse trade está fazendo. Entrando em tendência de alto, rompendo as regiões superiores, topos, topo X, topo Y. As minhas oportunidades são geralmente no fundo. Ou seja, se eu tenho uma linha de tendência aqui, eu vou conseguir visualizar, né, que as minhas oportunidades com segurança sempre são a região inferior. Porque onde existe com mais intensidade oportunidades. Os compradores estão esperando o melhor momento para entrar comprado, já que o gráfico ele dá essa correção. Ele vai entrar em um ponto de liquidez, corrige e os compradores recompram novamente esse ativo e ele tende a romper o principal topo X. Esse é o pulo do gato. Então, se você começa a negociar, se você começa a operar, se você está, de fato, começando com day trade, entenda que existe todo um passo a passo para você negociar um LTA. Nível 2, ponto colinear. Nível 3, você pode pegar regiões simples e complexa. Olha que legal, né? Então, day trade, para você que começa a operar no day trade, você sabe que existem oportunidades. Então, a primeira oportunidade que eu vejo é sempre ver uma linha de tendência. Essa é a base, LTA simples, tá? Ponto mais avançado, eu vou usar o ponto colinear, que são dois pontos paralelos, me dando uma terceira região, que mostra exatamente em um ponto onde ele começa a entrar em declínio. O gráfico ele para de subir, ó, e aí eu posso mostrar aqui com tranquilidade. Aqui ele vai romper no topo, ele aqui ele rompe o topo,
porém aqui ele tem uma dificuldade. Ele faz um topo duplo. Nessa região aqui você já consegue visualizar aqui pela primeira vez, o gráfico fez, ó, um topo inferior. Deixa eu botar outra cor. Vou colocar o azul. Ó, pela primeira vez ele faz um topo inferior e segunda vez, novamente, um topo inferior. Então, se você consegue traçar uma LTA, uma LTB, por exemplo, se eu coloco paralelamente aqui, ó, duas linhas, ele forma um canal. Provavelmente você vai ver um canal semelhante a esse, onde eu consigo rastrear, ó, eu consigo rastrear todo o meu operacional entre essas duas linhas. Lembrando, isso aqui é um canal de alta, porém o meu ponto referencial é a minha linha de tendência de alta, tá? O segundo ponto aqui que eu boto no topo é só para ter um canal referencial para ir pegando os pontos limite, né? Vou pegando a região inferior, comprando sempre com tranquilidade e com aquele riscozinho de você tentar vender lá na exaustão do preço, né? Onde ele vai fazer o principal topo. Lembrando, esse é só um toque, tá? Você vai trabalhar diretamente no ativo somente em um toque. Por que, James? Porque geralmente o segundo toque, principalmente quando ele pega o eixo X, ele tende a romper. Geralmente ele tende a romper. Essa é a dificuldade de muitos iniciantes. Não conseguem enxergar as oportunidades do day trade e ficam pulando de galho em galho. Então, para você observar que o day trade ele é algo muito simples, pessoal. Faz sentido? O day trade é algo muito simples. A gente compartilha com vocês todo o passo a passo, né? Mostrando a vocês todas as visões possíveis que a gente pode operar o day trade, mas nem todo mundo consegue ter esse domínio de que visualizar todos os cenários. Observe que em um gráfico tipo esse, eu consigo visualizar 3 cenários. Região mais básica possível de um canal de alta, né? Isso que eu coloco meu ponto referencial, que é a minha LTA. Segundamente, eu vou colocar aqui uma ponto referencial, dando o meu canal. Lembrando que isso aqui é o nível 1. Nível 2, eu vou operar, negociar com ponto colinear. O ponto colinear ele vai rastrear o ponto exato do rompimento, que é exatamente esse risco que eu quero eliminar. Então, primeiro, eu estou trabalhando com LTA, que é uma referência primária. Secundário, eu vou trabalhar com ponto colinear, que ele vai mostrar para mim o ponto de quebra de padrão, né? Você vê que ele começa a entrar com, ó, topos acima, topos acima, topos acima, primeiro topo inferior. Esse primeiro topo inferior ele já é um sinal de queda. Faz sentido? Então, toda vez que a gente conseguir visualizar uma quebra de padrão, provavelmente o ponto colinear ele é o mais indicado de você operar. Lembrando, isso aqui é só uma confirmação, ok? Isso aqui é só uma confirmação. Repito, eu utilizo o meu ponto de linha de tendência, mas eu tenho o meu ponto colinear, que ele é meu rastreador de quebra de tendência. Olha que top! Por último, eu mostro a você o nível mais um pouco avançado, que são essas pequenas correções que vai ser as mesmas que eu estou te mostrando aqui, e você vai ver que existem 2 tipos de correções, simples e complexa. Quando ela começa, resumidamente, para vocês entenderem, quando o gráfico ele começa a entrar numa tendência mais aguda, mais com tendência de, eu digo que é uma correção triangular, provavelmente você vai entrar em uma pequena lateralidade na segunda correção. O gráfico ele vai ter uma certa resistência de corrigir de primeira. Então o preço ele tende a segurar um pouco mais tempo aqui. Segundo momento, se o gráfico ele começar com uma correção mais plana, tá? Provavelmente ela faz uma segunda mais complexa. A segunda correção ela tende a ser um pouco mais complexa. E aí, sabendo dessas 2 oportunidades, eu estou um passo à frente da maioria, tá? Quando o trade ele está diante do mercado, muitas vezes ele só vê um gráfico só. Por isso que eu digo, o princípio das ondas de Elliott, ele mostra todas as etapas. Então você que é iniciante, você que é intermediário, provavelmente já viu esse livro. Principalmente se você já tem 1 ano de mercado. Se você não viu, significa que você está realmente pisando, né, em um mundo diretamente que você ainda não conheceu. Por quê? Muitos iniciantes, até intermediário que fala, eu já tenho 1 ano de mercado, tenho 2 anos de mercado, associa a quantidade de tempo
ao estudo que teve ali não muda, não é isso? Tem pessoas que dizem assim, eu tenho 2 anos de mercado, 3 anos de mercado e não muda absolutamente nada, né? O operacional mesmo. Por isso que eu digo, tempo de tela é realmente fundamental, porém você tem que ter o conhecimento, porque senão você vai ficar 2 anos, 3 anos vendo as mesmas coisas, topo e fundo, e aí você observa que não tem muita novidade, é isso? Se você chegar na live dessa, você vai dizer, pô, mas aí LTA, LTB é a coisa mais simples do mundo. Mas quando a gente compartilha um livro desse aqui, que está totalmente fora da curva, LTA, LTB aqui é em nível muito mais avançado, né? Então, principais coisas, eu tenho que entender o mercado, eu tenho que estar posicionado no trade e eu consigo aplicar aqui, né, uma estratégia. Essa minha estratégia, ela tem que ser somente exclusiva se eu domino a região complexa e simples. Então, quando eu estou ativo no gráfico, eu vou conseguir visualizar 2 oportunidades, ou 3. 3 que eu digo é sempre regiões de correção. Então, vai ter aqui, ó, primeira, segunda e uma possível terceira correção. Nesse ponto aqui, como você tem uma LTA, uma linha de tendência de alta, provavelmente você vai estar sempre posicionado nos fundos, esperando a oportunidade de comprar. Então eu tenho 3 oportunidades no máximo. James, por que você fala 3 oportunidades no máximo? Porque geralmente a terceira é um pouco mais arriscada, pessoal. Essa terceira aqui, quando ela corrige aqui na linha de tendência de alta, ela geralmente tem um grande potencial de romper essa região. Então por isso que eu digo, para quem está operando de verdade no gráfico, essa zona aqui, ó, da LTA, ela tende a romper. Ela tende a fazer micros rompimentos. E é exatamente com um ponto colinear que você consegue visualizar os pontos de rompimento. Olha que interessante isso, né? É interessante? Então, para você que está aqui, já salva esse conteúdo, já bota ali no caderno para você pesquisar. Regiões de correções simples e complexa. Mostrei os 2 pontos onde ela começa com a região mais triangular, mais pontuda, e a outra ela entra numa tendência mais de lateralização. Tá vendo? Essa aqui, se você for observar, é uma correção mais simples, né, que nós consideramos a região correção simples e complexa. Do outro lado, se o gráfico ele começa com regiões complexas, provavelmente ele vai finalizar com a região mais simples. A segunda correção, ela tende a buscar uma correção mais simples, onde você tem uma só oportunidade. Por isso que eu digo, sempre que você for negociar, busque esperar a primeira correção, que aí você vai começar a observar, né, o termômetro da tendência, e aí com a aplicação da sua LTA, ó, eu consigo rastrear os principais pontos específicos de pegar a linha de tendência de alta, tá? Pegou a ideia? Ou seja, quando você começar a operar, sempre fique rastreando essa linha. Quebrou a linha, usa o ponto colinear e você vai começar a observar que no primeiro topo, que ela não consegue ser rompida, pode ter certeza que ela vai para dar aqui, ó, vai lhe dar um padrãozinho chamado ombro, cabeça e ombro. Repito, toda vez que o gráfico ele entrar na tendência de alta, e observe que ele vai estar sempre rompendo os topos, quando o gráfico ele não consegue romper com muita pressão, o principal topo, que é esse daqui, tá? Então aqui você consegue, ó, tem 1, 2, 3. E você observa que esse terceiro, ele não conseguiu romper e permanecer na parte alta. Ele volta, fica preso na questão do preço do pavio, né? Do pavio ao ponto de fechamento, e ele fecha um pouco abaixo do preço anterior. Então ele pode ter certeza que é uma fragilidade do mercado, onde ele vai começar a ter um retorno do preço. Usando o ponto colinear, que é o ponto A, o ponto B, ele vai dar um ponto C. Mesmo que você utilize aqui, ó, você vai ter grandes oportunidades. Só que agora você vai reverter, tá? Quebrou ali, pronto. Utiliza o ponto colinear no ponto anterior, que você vai conseguir surfar essa operação, tá? Então assim, ó, tudo que você precisa hoje é ter um gerenciamento. Você coloca e aplica um gerenciamento no seu trade, você consegue realmente visualizar
oportunidades onde você vai fazer 2 ou 3 no máximo e você aplica o conceito de ponto colinear, conjunto de 2 correções. Uma correção simples e uma complexa. Começou o trade. Se você observar que ela começa com uma correção complexa, reverte ela. Prepare-se que ela vai segurar aqui uns 2 toques na parte lateral, né, que ela vai dar uma micro acumulação, dá continuidade alta, pode ter certeza que ela vai corrigir aqui de uma maneira muito mais aguda, simples e rápida. E é esse o ponto que vocês precisam observar, já que, como ela tende a fazer 2 correções, provavelmente a terceira, não é recomendado você operar mais uma vez a LTA. Por quê? Porque fica muito exaustivo. O preço, ele já bateu demais. Faz sentido? O preço ele já bateu demais. Então, como eu identifico que ele já bateu 1, 2, 3 vezes constantemente na região de LTA, a probabilidade de um rompimento é muito grande, pessoal. Então, não vale a pena a gente arriscar tanto esse ponto para a gente ficar preso. Faz sentido? Deixa eu ver a pergunta aqui. Wyckoff e Elliott. Aqui ó, Elliott, né? E o ponto de Wyckoff diretamente. Quando você começa a visualizar isso aqui, pessoal, ó, graficamente, primeira coisa que um trade iniciante faz, eu recomendo que você note, que você coloque em aplicação. Faça uma folha detalhada. É importante que quando você for estudar, separe cada ponto desse. Um ponto de LTA simples separado, um ponto de canal separado, tá? Porque não tem como eu rabiscar aqui. Observe que aqui tem um cenário, 2 cenários, 3 cenários, 4, 5, 6. Tudo partindo do ponto da LTA. Porque aqui, se você for observar, ó, o gráfico também faz pequenas ondas, pequenos pontos de LTA. Só que ele faz ponto de quebra, tá, pessoal? Aqui ficou um pouco ruim, peraí. Ó, seria mais ou menos assim, ó, que ele pega os principais fundos, assim, ó, isso, tá? Então, quando ele quebra aqui, geralmente ele faz um ponto de ombro, cabeça e ombro. Aí é o conceito. Ô, James, eu vou começar a rabiscar, estou estudando day trade, o que eu faço? Separa cada fase dessa. Primeiro, você vai pegar os 3 principais pontos de tendência de alta, mais as 2 correções, essas 2 correções básicas, e aí você vai ligar a uma linha de tendência de alta. Segunda folha, você vai começar a observar canais. Esses canais, pessoal, é muito importante porque para quem já está um pouco avançado, se você pegar o time específico dessa correção, você pode duplicar ou numa região possivelmente para cima ou para baixo. Mas como o gráfico ele tende a fazer isso, ó, ele sobe, desce e ele vai andar nesse movimento, o ideal é que você coloque abaixo, tá? Então geralmente você vai pegar, é como se fosse, eu digo que é a varinha mágica. Você pega esse espaçamento da varinha mágica e joga aqui embaixo, tá? E vai fazer mais uma marcação de linhas de tendência, tá? Que você vai começar a rastrear possivelmente o ponto ideal que ela vai andando lateralmente assim a voltar a um preço anterior. Pegou ou não? Pegou? Você opera alguns nomes específicos, galera, eu não posso falar. Eu opero hoje pela IBC, né? Corretora hoje de Forex, onde eu negocio diretamente por essa plataforma. Ou seja, toda vez que eu estou negociando no mercado de Forex, seja ele qual for o ativo, né? Porque o mercado de Forex é um mercado cambial que movimenta muito dinheiro, de 6 a 7 trilhões de dólares todos os dias. E pelo fato de ter muita liquidez, eu consigo ter diversificação de ativos. Forex, eu consigo diversificar. 2, o gráfico é um gráfico mais limpo. Já operei o mini dólar. Gosto de operar pela Binance também no criptomoeda, mas Forex aqui bate muito bem. Por quê? É um gráfico mais limpo, é um gráfico mais contínuo, é um gráfico que tende a respeitar mais a análise técnica explicada. E aí eu sempre indico, ó, a galera que está operando, busca corretoras sérias, né? A corretora IBC, tá, pessoal? Eu opero hoje pela IBC. Ela é patrocinadora oficial do Clube do Barcelona, onde você vai ter lá várias premiações que elas estão liberando e o spread é 0. Você tem grandes oportunidades de fazer boas oportunidades, principalmente eu gosto, né?
onde você vai estar com o spread absolutamente zero, tá? Também serve, tá? Por quê? Porque é tudo gráfico. Se você for pegar o euro-dólar do Forex, é o mesmo euro-dólar lá de OB. Então você tem essas duas paridades iguais. A diferença é o time. No Forex, diretamente, você não tem tempo. Já no OB você tem tempo. Então por isso que você tem que focar direitinho, certinho, para você estar se conectando com esse grupo. O grupo de Forex hoje que eu tenho, ele tem acesso a todas as aulas que eu deixo gravadas. Então assim, ó, se você quer participar, se você quer ter acesso agora, tem um link aqui abaixo onde você pode se inscrever e você pode estar ativo diretamente, tá? James, essas aulas ficam gravadas? Sim, fica gravada sim. Tem um link aqui abaixo, provavelmente lá na minha bio, você tem um link lá e você vai ser redirecionado pelo canal do YouTube, você pode ter acesso. James, existe algum bônus diretamente para participar da plataforma? Pessoal, por isso que eu gosto da IBC. A IBC não tem essa falcatrua de bônus. Pode observar que a maioria das corretoras que oferecem bônus para vocês vão ter dificuldade de sacar, vocês vão ter dificuldade de fazer um tipo de negociação, porque quando você for sacar, não vai liberar, tá? De fato. Então assim, ó, hoje eu opero a IBC porque realmente é uma corretora real que vai colocar o seu capital no mercado, diferente de outras plataformas que não colocam o seu dinheiro diretamente no mercado. Dica número 2, ela não te dá bônus, mas acredite, ela realmente vai colocar o seu preço no devido lugar. Diferença de outras que o spread é muito grande. Você vai entrar em um ponto, vou dar um exemplo, você entra nesse ponto aqui e o spread está lá em cima, não compensa. Então quando você começa a negociar com uma corretora que te dá bônus, pode ter certeza que o spread dela é lá em cima. Isso é desvantagem. Quando eu comecei a observar que a maioria, quase que 100% das corretoras que te dá bônus, a maioria, vou falar 100% porque eu já vi todas, 100% vai pegar você no spread. Como a gente sempre fala, né? Não existe almoço grátis. Você tem a possibilidade de você negociar, você tem a possibilidade de você operar, aí você ganha um bônus diretamente da corretora, infelizmente ela vai descontar aqui, ó, na sua operação. Aí você vai ficar perdendo dinheiro, não é isso? Pé da vida, e quando for solicitar o seu saque, acredite, eles vão dar qualquer tipo de restringimento, não vão conseguir dar acesso a você, então vai ser o maior protocolo. Por isso que eu sempre falo, galera, quer negociar, quer operar, vai para a ABC, que eu já estou lá há um bom tempo e eu sempre recomendo, beleza? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Link na bio você já tem acesso direto, tá? Aqui, ó. Como se escreve, né? EBC, tá? Nosso amigo perguntou como se escreve essa corretora? EBC. Mas dentro aqui do meu link da minha bio você tem acesso exclusivamente a um link e você pode fazer o cadastro, que tranquilamente você consegue fazer isso. Fechou? Lembrando que a gente faz aulas todos os dias, tá? Aqui no meu canal eu faço live todos os dias. Essas aulas elas ficam salvas lá no canal do meu YouTube. Tá gravando aqui no outro celular, tá? Vou editar e vou postar amanhã. E, deixa eu ver aqui, de manhã, todo dia, em torno de 7 horas da manhã, eu tô ao vivo. Todo dia, 7 horas da manhã, eu tô dando conteúdo ao vivo para vocês. Se vocês querem aprender Day Trade, quer aprender Forex, tá? Fica conectado aqui, segue a nossa conta que a gente tá compartilhando todos os dias com você. Beleza? Então, nossa, meia-noite aqui praticamente, compartilhando um conteúdo exclusivo sobre LTA, né? Lembrando que LTB é o mesmo conceito, né? Linha de tendência de baixa. É só você reverter esse gráfico. Próxima aula eu vou explicar todo o conceito de LTB com uma estratégia exclusiva. Resumidamente, olha o que foi que eu fiz. Eu mostrei um conceito básico de LTA, adicionei mais uma linha paralela que me deu o canal, onde eu consigo pegar as oportunidades. Lembrando que linha de tendência de alta sempre vai ser na base. Você vai marcar uma linha sempre na parte do eixo inferior, marcando os fundos. Primeiro fundo, conecta o segundo fundo e sucessivamente. Segundo nível, você vai identificar pontos colineares, ponto A com ponto B, vai te marcar um ponto C. Isso aqui já é um LTA mais avançado. Nível 3, você vai conseguir visualizar que existem dois tipos de correções, já para você pegar esses pontos. Simples e complexa, onde você vai estar ativo e observar. Quando o mercado ele começa com uma correção simples,
provavelmente ele vai aplicar ali uma correção complexa. Quando ele começa com uma correção complexa, provavelmente ele vai finalizar ali com uma correção simples. E mais uma vez, para a gente rastrear, sempre marcando aqui ó, um ponto específico dos principais topos. Primeiro topo, segundo topo, terceiro topo. Fez um topo inferior, provavelmente ela vai fazer um ombro, cabeça e ombro. E aí você pode surfar na tendência de baixo, remarcando os pontos colineares na parte superior. Beleza? Então, para a galera que quer se inscrever na plataforma, se inscrever, se operar diretamente, lembrando que você tem o meu indicador, tá? Se você quiser operar na corretora, não paga absolutamente nada. Você tem o meu indicador e nesse indicador você vai estar operando diretamente, tranquilamente. Lembrando, não paga absolutamente nada. Você entra lá, faz o cadastro, deposita lá e você tem acesso ao meu indicador, né? Para você ter acesso a todo tipo de negociação. Beleza? Então, finalizando nossa live. Até amanhã, às 7 horas da manhã. É isso aí. Tamo junto.